Salve, salve, rapaziada. Sextou, ótima sexta-feira para todos. E hoje, mais um episódio do Almanaque da Libertadores, quinta edição desse programa da temporada de 2023, falando sobre os participantes da Libertadores e falaremos sobre o atual campeão equatoriano. Antes de mais nada, se inscreva no canal, curta o conteúdo, dê essa força e ajude o projeto do R-City crescer, beleza? Muito obrigado a todos aí pela audiência e pela moral de sempre. O Alcas, como eu havia falado, é o atual campeão do Equador, campeão pela primeira vez na história. O Alcas jamais tinha conseguido conquistar o principal título do Equador. O Alcas, que foi fundado em 1945, é uma equipe antiga do futebol local, mas não tinha conquistado a glória máxima no país. E o título ele foi conquistado contra o Barcelona de Guayaquil, equipe tradicionalíssima, famosa na Libertadores, já aprontou contra alguns brasileiros, e o Alcas foi e superou um rival tradicionalíssimo. Para conquistar o título, o Alcas teve uma grande temporada em 2022, obviamente, e manteve uma sequência de 22 partidas sem derrotas. Olha que momento e que fase que o Alcas viveu. Até chegar ao título, foi uma sequência de 22 partidas invictas. Ano incrível, ano histórico da equipe do Equador, que superou, além do Barcelona de Guayaquil, superou equipes tradicionais lá do Equador, como LDU, Emelec e, repetindo, o próprio Barcelona, que é a principal equipe do Equador no momento. Tem ainda o Independiente Del Valle, que foi campeão da Sul-Americana. Então, tem muitas equipes no Equador que se destacam no continente sul-americano, e o Alcas pode ser uma equipe que vai despontar aí nas próximas temporadas e, quem sabe, dar trabalho nas disputas de Libertadores e de competições sul-americanas. Será a primeira participação do Alcas, então mais um episódio de uma equipe estreante em Libertadores. Dessa vez é o Alcas que fica em Quito, na capital do Equador, e a equipe participou apenas de Copas Sul-Americanas. Antes disso, não havia participado de uma Liberta, e na Sul-Americana também passou como mero coadjuvante, não fez sucesso algum, não chegou longe na competição, então foi uma equipe que pouco ameaçou. Vamos ver se nessa primeira Libertadores o Alcas surpreende, quem sabe? Será que o Alcas vai ser a grande zebra dessa Libertadores? Até porque o Alcas disputa sua primeira Libertadores, é uma competição completamente diferente do que qualquer outra competição do nosso continente, então seria um grande azarão. Tá aí o Alcas, né, comemorando o título inédito na sua história, muita festa, obviamente, pelos jogadores da equipe de Quito, e o principal destaque dessa equipe, o principal jogador nesse ano histórico, no melhor ano da história do Alcas, podemos dizer assim, é o Francisco Fidriuzeski, nome difícil, hein? Francisco Fidriuzeski, tá ele aí. Ele é um atacante argentino, tem 29 anos e ele foi artilheiro do Alcas com 15 gols marcados, artilheiro do Alcas e artilheiro do campeonato equatoriano. O atacante que tem passagens por Newell's Old Boys, Antofagasta do Chile e Argentinos Júniors. Ele está na sua segunda temporada pelo Alcas e em 2 anos pela equipe equatoriana ele tem 30 gols marcados. O cara tem média de 15 gols por ano. Então, vive um grande momento no Alcas. É um grande jogador, permanecerá na equipe equatoriana nessa temporada de 2023 e é um nome para as equipes brasileiras que forem enfrentar o Alcas. É um nome para ficar bem atento, porque o jogador é muito perigoso. Outro destaque é o goleiro. Não falamos de goleiro em nenhum almanaque da Liberta, mas hoje vamos dar esse espaço aí para o Hernan Galíndez. Ele é argentino, porém naturalizado equatoriano. E ele disputou a Copa do Mundo de 2022 pela seleção do Equador. Então o Galíndez
É um grande goleiro, um goleiro de destaque, tanto que disputou a Copa do Mundo pelo Equador. Equador que não passou da primeira fase, porém não passou vergonha, não fez feio, fez boas partidas na primeira fase da Copa do Mundo, mas estava em um grupo difícil, um grupo que tinha a Holanda, tinha a própria seleção do Catar. A seleção do Catar acabou apanhando para todo mundo, e a seleção de Senegal. Então era um grupo que tinha 3 seleções boas e tinha a seleção do Catar. Mas o Equador acabou ficando de fora, mas o Galíndez era o goleiro dessa seleção que disputou a Copa de 2022 e é o goleiro do Aucas. Então, debaixo das traves, o Aucas está bem representado. Lembrando que na final do campeonato equatoriano, que o Aucas se sagrou campeão, ele defendeu um pênalti. Então, o cara tem muita moral. O jogo foi vencido no tempo normal, não foi nas penalidades, mas durante o jogo ele pegou um pênalti e, óbvio, tem toda a idolatria e todo o carinho da torcida do Aucas. E um dos principais reforços para essa temporada até o momento dessa gravação, que é dia 19 de janeiro, é o meia Michael Carcelen, tá ele aí, Michael Carcelen, tem 25 anos de idade, é outro jogador também que já atuou na seleção equatoriana, e ele não foi convocado para a Copa do Mundo, porém já teve suas passagens pela seleção equatoriana, então mostra que é um jogador que tem um potencial. A seleção do Equador, podemos dizer que é top 4 do continente no momento? Pode ser, então é um jogador que tem o seu potencial, merece a atenção nessa Libertadores, e ele era do Barcelona de Guayaquil, vice-campeão do campeonato equatoriano. Ele trocou o vice-campeão pelo campeão, então vai disputar a Libertadores, e até o momento esse meia que tem passagens pela seleção do Equador é o principal reforço, o Michael Carcelen. E o Aucas, como eu disse anteriormente, ele está sediado em Quito, capital do Equador, e a equipe que foi campeã pela primeira vez do campeonato equatoriano, teve como professor, teve como o mentor desse time, este cara aí, que foi o César Farias, venezuelano, tem 49 anos de idade, e ele já comandou seleções, comandou a seleção da Venezuela, comandou a seleção da Bolívia, e além de treinador, ele teve papéis como dirigente na sua carreira. Ele foi o presidente do Zulia. O Zulia é uma equipe da Venezuela, e ele foi presidente, o mandatário da equipe entre 2014 e 2015. Então, ele conhece muito do futebol, conhece os bastidores na parte administrativa e também conhece dentro de campo. Conhece muito dentro de campo, tanto que é o segundo título nacional dele por 2 países diferentes. Ele foi campeão equatoriano pelo Aucas e foi campeão boliviano comandando o The Strongest da Bolívia. O The Strongest, que sempre está em Libertadores, é uma equipe tradicional na Libertadores da América, e agora ele leva pela primeira vez o Aucas para a disputa da Libertadores. Está aí ele em uma partida quando ele era o treinador da seleção venezuelana contra a seleção brasileira. Então é um cara que tem bastante rodagem, conhece muito o futebol sul-americano e pode ser uma arma muito importante para a equipe do Aucas. O César Farias tem muito conhecimento, treinou seleções que disputam as eliminatórias da Copa, então roda por todo o continente, acaba acompanhando o futebol de todo o continente sul-americano, até mundial, mas o que importa é a América do Sul, por conta da Libertadores. Então é um cara que vai agregar demais para essa primeira disputa de Libertadores do Aucas. E o Aucas, ele manda suas partidas, a casa do Aucas para essa Libertadores será o estádio Gonzalo Pozo Ripalda, que fica em Quito, obviamente, terra natal do Aucas, e o estádio modesto, ele tem capacidade para 21.689 torcedores. Foi fundado em 1994, tem 28 anos de idade, é um estádio jovem lá no Equador, e é a casa do Aucas para a primeira disputa de Libertadores na história. Então esse é um breve resumo do Aucas,
tudo que o Alcas passou para chegar nessa Libertadores inédita na sua história. E é mais um vídeo que a gente fala pouco de Libertadores e acaba dando um resumão da equipe, até porque é a primeira Libertadores do Alcas. Não temos histórias de Libertadores, grandes histórias do Alcas. O Alcas teve participações discretas em Sul-Americanas, mas chega com o título de campeão equatoriano. O Equador, que tem equipes que sempre dá trabalho na Libertadores. LDU, que já chegou em final. Barcelona de Guayaquil, que já aprontou contra brasileiros, por exemplo, contra o Santos. Então tem o Emelec também, que vira e mexe chega em umas oitavas de final, quartas de final. Então, o Equador é um futebol forte, um futebol que dificilmente chega ali para a disputa do título, mas sempre está na Libertadores e chega numa fase de mata-mata, vai avançando, dá trabalho para as grandes equipes. Então, o Alcas pode ser uma grande surpresa, tendo em vista o que o futebol equatoriano vem apresentando nos últimos anos. Então, esse foi o vídeo do Alcas falando sobre a primeira participação da equipe equatoriana em Libertadores da América. Você acha que o Alcas vai longe nessa Libertadores? Tem jogador de seleção equatoriana, tem treinador que comandou seleções, conhece muito de futebol sul-americano. Isso faz diferença? O Alcas vai longe para a Libertadores 2023? Comente aqui, tá bom? Curta o conteúdo e clica na sineta e se inscreva no canal, tá bom? Grande abraço a todos e até a próxima. Tamo junto!